Estava aqui lendo várias histórias sobre trabalhadores e dentre elas surgiu uma matéria com vários desabafos assim sobre trabalhadores do setor de RH. É muita história legal, gente, é muita coisa boa. Claro que eu tinha que trazer para vocês rirem comigo, né? Eu não posso rir sozinha de tanta história boa. Bem-vindo ao canal Desabafo do Trampo. Vamos à história de hoje. Trabalhar em fábrica é surreal e eu estou feliz demais por conseguir sair dessa vida. Quando trabalhava na parte de relações humanas em uma empresa gigante, tive que lidar com tudo, desde uma briga na cafeteria por causa de um bolo, casos amorosos em horário de trabalho, até ameaças de morte. Mais de uma vez, precisamos disciplinar os funcionários a não peidarem nos colegas, mesmo depois que já terem sido alertados para não fazerem isso. Também aconteceu de um urso entrar várias vezes no prédio. Ele tinha mais assiduidade do que alguns funcionários. Funcionário de uma grande empresa, um dos contadores do escritório saiu correndo, dizendo que alguém tinha espalhado e esfregado uma calça cheia de merda no banheiro masculino. Curiosamente, naquele dia, meu chefe tinha trocado a calça por uma bermuda. Não se preocupe, ele não foi repreendido por isso. Ele só foi demitido quando perdeu 75 milhões de dólares da empresa. Trabalhei no RH por 14 anos. A desculpa mais comum que as pessoas usavam para ir embora ou ficar em casa é a diarreia. Elas acham que por ser nojento, nós não vamos perguntar nada. Escutamos mais sobre cocô do que você pode imaginar. Esse tipo de história nem me afeta mais. Ironicamente, o cara fez cocô na calça no trabalho e não percebeu o que tinha acontecido. Ele só continuou a trabalhar até que uma supervisora corajosa o abordou e pediu para que ele fosse para casa. Ele disse que estava bem, que queria continuar a trabalhar. Então, ela teve que dizer para ele que ele tinha se cagado. Ele me chamou para falar sobre a situação. Eu não sabia o que dizer além de amigo, acontece, né? Quando eu trabalhava na padaria de um supermercado, havia um mordedor em série. Era uma pessoa que dava uma mordida a cada um dos itens grátis que era deixado na sala dos funcionários, como bolinho, salgado e biscoito. Isso aconteceu por um mês. Um dia descobrimos quem era e acho que receberam uma advertência, pois nunca mais aconteceu de novo. Minha mãe trabalhou no RH e tem muitas histórias. Ela teve que demitir uma mulher por levar sua chinchila de estimação para o trabalho, pois o marido não cuidava dela. Além disso, um cara deu um aviso prévio e no último dia de trabalho ele abriu uma sacola com 17 grilos vivos e soltou no escritório. Nós tínhamos 2 funcionários que se odiavam. Um deles não era muito higiênico e achou que podia se vingar do outro, transmitindo pulgas para ele. Sim, o funcionário infectou as coisas do colega com pulga. Sou assistente de RH. Nas entrevistas de contratação, quando eram presenciais antes da Covid-19, testemunhei a resposta mais interessante da minha vida. A entrevista era com um cara formado em Direito, que conhecia super bem a empresa. Ele estava indo muito bem. Por ser uma vaga que poderia trazer risco à segurança, eu perguntei se ele tinha maus hábitos. No caso, maus hábitos relacionados à segurança. Ele pensou um tempinho e soltou. Eu não lavo as mãos depois de me masturbar. No final da entrevista, ele estendeu as mãos para se despedir. Eu tirei a mão e disse não, obrigado. Não preciso nem dizer que ele não foi contratado, né? Trabalho no RH. Tive que demitir um paramédico. Ele apareceu do nada na emergência e começou a conversar com uma paciente. Alguns dias mais tarde, ele ligou para ela e disse: Oi, Sheila. Quem fala é o socorrista Daniel. Nos conhecemos na emergência esses dias. Estou na frente da sua casa agora. Posso entrar? Isso, obviamente, apavorou a garota, que conseguiu convencê-lo de que estava com um namorado e que era melhor que ele fosse embora. Em seguida, ela contatou o hospital e fez a reclamação. Descobrimos que o cara acessou as informações pessoais dela e decidiu visitá-la. Quando o demiti, eu não consegui de jeito nenhum fazê-lo entender o porquê era inapropriado e ilegal ligar para a paciente. Ele ficou repetindo que se sentiu com uma conexão enorme com ela. Não trabalho no RH, mas sou gerente de contratações.
temos vagas remotas. Então, é comum contratar pessoas por videochamadas, entrevistas online. Nunca forçamos as pessoas a ligarem a câmera. Porém, uma das candidatas foi ótima. Ela sabia todas as palavras-chave, falava com detalhes tudo o que se destacava na função e a contratamos. No primeiro dia, ela participou de uma integração virtual com outro funcionário. No final do dia, a equipe disse que a nova funcionária fez muitas perguntas estranhas sobre a vaga, como se não soubesse nada sobre ela. Entramos na call e no dia seguinte percebemos que a voz da pessoa contratada não tinha nada a ver com a entrevista. Ela pediu para outra pessoa fazer a entrevista no lugar dela. Agora, exigimos que os candidatos sempre liguem a câmera durante as entrevistas. Gente, é muita história engraçada, muita história boa. E se você tem alguma história muito interessante para contar pra gente, entra lá no blog, na aba Contatos, e lá você pode deixar a sua história de forma anônima.